Oi, tudo bem? Hoje vamos falar de mais peças de Aristófanes, aqui no seu volume 2 da coleção Zahar, notas, apresentações do Mário da Gama Cury. Esta edição aqui é de 2004 e tem as peças As Vespas, As Aves, As Rãs, peças famosas de Aristófanes. Era um humor inteligente, por vezes chulo. Era uma crítica implacável, trocadilhos venenosos. São essas algumas das inegáveis qualidades das comédias de Aristófanes. Criadas há 2500 anos, essas peças conservam o mesmo frescor original, sendo representadas até hoje, adaptadas ou não. Afinal, os personagens e instituições que nelas são motivo de escárnio e indignação, em pouco diferem das nossas contemporâneas, como o leitor não deixará de constatar aqui nesta edição. Vamos para a primeira, então, que está aqui, que é a peça As Vespas, encenada pela primeira vez em 422 em Atenas, 422 a.C. A comédia é uma sátira ao sistema ateniense de tribunais do júri. Naquela época, essa instituição proporcionava, graças ao pagamento de 3 óbolos por dia de presença às sessões, o meio principal de subsistência para grande número de cidadãos atenienses. Filocleon, que significa amigo de Cleon, orador, general, político, controvertido, demagogo corrupto, esse Filocleon é fanático pelas sessões do tribunal. Seu filho, Bidelicleon, inimigo de Cleon, tenta curá-lo de sua mania judicatória e, como último recurso, segrega-o em sua própria casa. Os componentes do coro, velhos jurados como Filocleon, chegam em frente à sua casa, fantasiados de vespas, antes do amanhecer, para levá-lo com eles ao tribunal, e o ajudam como podem em sua tentativa de escapar da prisão domiciliar a que o filho o sujeita. Há uma escaramuça entre jurados e escravos de Bidelicleon, seguindo-se uma discussão entre Filocleon e Bidelicleon quanto aos méritos e defeitos da instituição do júri, na qual Filocleon a defende, alegando os benefícios que obtém pessoalmente graças ao sistema. Rebatendo, Bidelicleon demonstra que na realidade os jurados são meros instrumentos dos governantes, que desviam em benefício próprio o grosso da arrecadação destinada a alimentar o povo necessitado. O coro se deixa convencer e persuade Filocleon a julgar somente os casos ocorrentes em seu próprio lar, começando pelo de Labes, o cão de guarda da casa, que furtou um queijo na despensa. Graças a um ardil do filho, Filocleon é induzido sem perceber a absolver o criminoso, o primeiro réu que ele deixa em liberdade em toda a sua longa vida de jurado. Bidelicleon então resolve reeducar o pai para a vida social e melhorar as suas roupas e maneiras, passando a levá-lo a jantares. Os resultados são desastrosos, pois Filocleon embriaga-se, insultando os demais convidados, pondo-se afinal à frente dos componentes do coro para dançar indecentemente. Racine imitou livremente esta comédia em sua peça Le Plaideur. Que coisa, então, essa As Vespas, de 422 a.C., é uma sátira em relação ao sistema ateniense dos tribunais do júri, né? Então, assim, essa instituição naquela época, né, que proporcionava, graças ao pagamento de 3 óbolos por dia de presença às sessões, o meio principal de subsistência para grande número de cidadãos atenienses. Então é uma discussão sobre os méritos e defeitos da instituição judiciária, resumindo-se aos benefícios que proporcionava aos juízes e o povo, né, passando necessidades. Vou começar aqui só o início, né? A casa de Filocleon, em Atenas. A ação começa de madrugada. A casa está cercada por uma rede por todos os lados.
No terraço, Bidelicleon está deitado e adormecido. Bidelicleon é o filho, né? Embaixo, em frente à porta de entrada, Xantias e Sósias estão sentados. Um de cada lado da porta, um deles está tentando resistir ao sono, enquanto o outro dorme. O pai é o Filocleon. Sósias, despertando Xantias. Você aí, qual é o caso, Xantias infeliz? Xantias. Estou tentando descansar desta vigília noturna. Sósias, suas costas mereciam um bom castigo. Você sabe ao menos que espécie de animal estamos vigiando? Xantias, sei sim, mas o que eu quero mesmo é dormir mais um pouquinho. Sósias, então corra o risco. Eu mesmo sinto um sono gostoso querendo fechar minhas pálpebras. Xantias, você está delirando ou com o diabo no corpo? Sósias, não é nada disso. Estou cheio de sono, que um bom trago dá. Xantias, então você adora o mesmo Deus que eu, pois agora mesmo um sono pesado está puxando minhas pálpebras para baixo, como se fosse um inimigo, e acabo de ter um sonho maravilhoso. Sósias, eu também tive um como nunca tinha tido, mas me conte primeiro o seu. Então é isso, né? É um dia a dia, né? Aquilo que está acontecendo assim na vida do povo. Depois a outra peça, As Aves. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 414 a.C. em Atenas. Essa peça, né, traz a figura de Euelpides e Pistetairo. Saturados da vida em Atenas e preocupados com os maus políticos, saem à procura do rei Tereu, que se transformara numa polpa, a fim de consultá-lo quanto ao melhor lugar onde poderiam viver. A polpa sugeriu vários lugares, mas nenhum satisfez aos recém-chegados. Pistetairo teve então uma ideia, mas nenhum brilhante, reunir todas as aves e construir uma grande cidade amurada em pleno ar. Dessa cidade eles governariam ao mesmo tempo os homens e os deuses, pois controlariam o suprimento de alimentos para uns e outros. O coro das aves, a princípio hostil, aceita afinal a sugestão e todos começam a construir a cidade sob a direção de Pistetairo e Euelpides, que ganham asas para viverem a sua nova vida. Mas começam a chegar visitantes indesejáveis. Um poeta parasita com um hino em honra à nova cidade, um declamador de oráculos, Meton, astrônomo famoso na época, para traçar os planos da nova cidade, e um inspetor. A nova cidade, que recebeu o nome de Nefelocosigia, Cucolândia nas nuvens, fica pronta e aparece um guarda que acabara de deter Íris, a mensageira de Zeus, a caminho da terra para descobrir por que já não se faziam sacrifícios aos deuses lá. O guarda pede o passaporte de Íris, mas ela não sabe o que fazer e sai chorando para ir queixar-se a Zeus, o seu pai. Em seguida, todas as criaturas humanas contraem a mania de ser aves e querem ter logo asas. Sinésias, um poeta lírico, veio porque desejava pairar nas alturas, valendo-se de asas etéreas. Um psicofante, delator profissional, desejoso de conseguir asas úteis em seu serviço. Prometeu, ocultando-se de Zeus, aparece para dizer que já faltam alimentos para os deuses, porque os homens não fazem mais sacrifícios a eles. E recomenda Pistetairo que imponha condições duras a Zeus e obtenha sua filha, a soberania, para a esposa. Chegam embaixadores de Zeus, mas Pistetairo é proclamado Deus mais alto em meio aos preparativos para seu casamento com a soberania. As Aves é uma deliciosa crítica à vida política ateniense, com seus burocratas e psicofantes, os delatores profissionais. Indignados com o sistema, Eupides e Pistetairo resolvem procurar um novo lugar para morar, transformando-se em aves e fundando uma cidade nos ares, livre das mazelas e formalidades da vida terrena. Mas qual? Logo as criaturas humanas contraem a mania de se tornar aves, contaminando a cidade perfeita com os mesmos infortúnios da Atenas corrupta. Vou ler só o início aqui. Cenário: local ermo, rochoso e cheio de moitas.
Ao fundo vê-se uma floresta e ao lado um rochedo, morada da polpa. Deve ser uma espécie de ave, né? Polpa. Eupides, dirigindo-se ao gaio que lhe serve de guia. Devo seguir sempre em linha reta para o lado desta árvore? Pistetairo, segurando uma gralha. Que a peste acabe com você. Aqui está uma gralha que não para de grasnar, andando para trás. Eupides. Para que caminhar assim sem rumo, meu rapaz? Estamos nos matando, procurando em vão a nossa rota, indo para um lado e para outro. Pistetairo. Deve ter feito alguma bobagem seguindo a gralha, que me fez percorrer mais de 1000 estádios de caminho. O Eupides. E eu a bobagem de seguir este gaio maldito que roeu as unhas de meus dedos dos pés. Pistetairo. Para falar a verdade, não sei mais onde estamos. O Eupides. Você poderia chegar à sua pátria indo por aqui? Então essa é a segunda peça aqui, né? Comédia de Aristófanes. E a terceira é a comédia As Rãs, encenada pela primeira vez em 405 a.C. em Atenas e obtendo então o primeiro lugar. Olha que legal, né? Aqui então nós temos em confronto nesta peça dois dos maiores tragediógrafos da antiguidade, né? O Eurípides e o Ésquilo. Com a morte de Sófocles, não restava qualquer poeta trágico à sua altura no mundo dos vivos. Ao fazer uma incursão no Hades para resgatar um deles, Dionísio é convidado a se decidir por Ésquilo ou Eurípides. Assistimos então a um glorioso desafio literário entre ambos que constitui um dos grandes momentos da comédia grega. Uau! Então Ésquilo e Eurípides aqui, né, já estavam mortos havia alguns anos, o Sófocles acabara de morrer. Não havia qualquer poeta à altura dos três. Dionísio, que estivera presente à batalha de Arginusas e se disfarçara em Heracles, vai para o Hades, o inferno, e também o deus maior do próprio inferno, a fim de trazer de lá de volta à vida um dos dois grandes autores trágicos. Quando Dionísio chega ao inferno, vê que está havendo uma competição entre Ésquilo e Eurípides pelo trono da tragédia, e é convidado por Hades para decidir qual dos dois é o melhor. Cada um dos trágicos ataca as peças do outro, e a comédia apresenta um exercício de crítica literária, às vezes sob o disfarce de jocosidade, e uma paródia ótima dos métodos literários de ambos. O rótulo perdeu sua garrafinha que Ésquilo apõe a cada um dos prólogos de Eurípides, tornou-se proverbial por causa desta comédia. Finalmente, Ésquilo é escolhido porque sua poesia pesou mais na balança. Esta decisão não significa que Eurípides seja mau poeta aos olhos de Aristófanes. Porém, Ésquilo é o maior dos dois. A peça tira seu título de um coro de rãs que coacham enquanto Caron, o barqueiro do inferno, transporta Dionísio em sua barca através de um pântano. O coro principal compõe-se de iniciados nos mistérios. Que legal, deve ser maravilhosa essa peça, né? Eu não li ainda As Rãs. Então, encenada a primeira vez em 405 a.C. A cena inicial é o caminho do inferno e em seguida o próprio inferno. Dionísio está vestindo uma pele de leão e vem armado com um porrete como se fosse Heracles e calçando coturnos. Xantias, montado num jumento, carrega nas costas a bagagem de seu senhor. Xantias: devo dizer alguma coisa divertida aos espectadores, meu senhor? Dionísio: claro, diga o que você quiser, menos as palavras já não posso mais. Isto você não pode dizer, porque já estou cheio de ouvir. Xantias: posso dizer algum gracejo? Dionísio: desde que não seja, estou desancado. Xantias: esta não posso dizer as coisas mais engraçadas? Dionísio: é isto aí. Tudo o que você quiser, proíbo só uma coisa. Xantias: qual? Dionísio: dizer, passando sua trouxa de um ombro para o outro, estou apertado. Legal, né? Muitos contemporâneos, então, não deram valor devido às peças de Aristófanes, mas, como eu contei no outro vídeo, Platão, né, deixa um epigrama de máximo elogio a Aristófanes. Platão diz: as graças procuravam um altar perene, acharam-no na inteligência de Aristófanes. Além de seu valor intrínseco, as comédias de Aristófanes são a fonte mais autêntica para a reconstrução de detalhes da vida cotidiana em Atenas na época clássica.
Então esse segundo volume aqui das comédias traz as vespas, as aves e as rãs. No próximo encontro nós iremos falar então do volume 3 com as comédias A Greve do Sexo ou Lisístrata e A Revolução das Mulheres de Aristófanes. Um abraço, até mais.